Olá pessoal, como é que vamos? Sou o Celso Yamamoto, respondendo aqui aos comentários como esse daqui que eu vou responder hoje, enviado por Lari Silva. Só que antes eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos cursos online no site shenlong.com.br. Tem o pessoal que me pergunta onde é que eu acesso esses cursos online. É fácil. É só ir nesse site, o shenlong.com.br. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, como de todos os vídeos, tem um link onde você entra nesse site. Deixe seu like para esse vídeo, onde eu vou estar respondendo então a pergunta de Lari Silva, que num comentário mandou essa mensagem. Doutor, por favor, fale um pouco sobre candidíase recorrente, com coceira e corrimento. Usar os pontos Daimai, vesícula biliar 41 e triplo oxidor 5 ajudam? Que outros pontos poderia usar? Paciente com sobrepeso, inchada e com uma alimentação bem desregulada. Massas, doces e industrializados. Está tentando engravidar. Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer então, vamos analisar os dados que nos foram enviados. Primeira coisa, candidíase. A gente tem que entender então primeiro o que é candidíase segundo a medicina ocidental. Já que a gente tem que, para tratar uma pessoa, vamos recorrer a esse conceito do diagnóstico que nos foi enviado. Apesar de lembrar mais uma vez, como sempre, nós não tratamos doenças, temos que analisar o paciente na sua integridade. De qualquer forma, candidíase. O que é candidíase? Fui na internet, já procurei para vocês o que é candidíase, para explicar da melhor forma possível, né? Candidíase é uma infecção por fungos, normalmente aparece mais na pele e em membranas mucosas, causada então por esse fungo do gênero Candida. Os tipos mais comuns de candidíase são a candidíase vaginal, que é a infecção na vagina e na região da vulva, que é a abertura da vagina, a candidíase cutânea, que dá na pele e nas unhas, e a candidíase que se acumula na boca e que tem o nome popular de sapinho. Ok. Aqui não foi dito qual candidíase dessas a pessoa está apresentando, mas eu vou considerar aqui como sendo uma candidíase vaginal, mas por causa dos outros dados que já foram apresentados. No caso, foi passado que ela tem candidíase, que surge com sintomas de coceira e corrimento. Por causa dessa queixa do corrimento, é que então estou considerando que se trata de uma candidíase vaginal. Pois bem, então tem uma candidíase vaginal que se manifesta com as queixas de coceira e corrimento. Posso analisar isso daí dentro dos 5 elementos, onde candidíase vaginal eu vou associar aqui com o elemento água. Água por causa do elemento água, né, da energia de fertilidade e sexualidade. Coceira é vento, então madeira. Corrimento é umidade, então eu vou associar com o elemento terra. Então eu vou considerar inicialmente pensando nesses 3 elementos. Posso ao longo da análise mudar esse entendimento, mas a princípio eu visualizei esses 3 elementos aqui envolvidos. Continuando, lendo o comentário, ele ou ela, não sei se Lari Silva é homem ou mulher, mas então foi apresentado os pontos Daimai. Daimai não é bem um ponto de acupuntura. Daimai
nós estamos falando aqui de uma técnica de acupuntura. Daimai pertence aos chamados canais extras, ou também chamados de extraordinários ou maravilhosos. Entre esses canais extras ou maravilhosos, a gente encontra esse canal Daimai, cuja tradução significa canal da cintura, que trabalha com esses pontos da acupuntura: vesícula biliar 26, 27 e 28. Canal da cintura trabalha nessa região onde transita a energia dentro desse canal, que, como diz o nome, canal da cintura, ele circunda a região abdominal e pélvica. Só que é o seguinte, então, por que você considerou usar esse canal de energia? Provavelmente por causa da candidíase vaginal, você pensou em usar esses pontos. Porém é o seguinte, canais extraordinários, os extras, antes de mais nada, eles são como atalhos por onde a energia pode estar circulando. Então não pensaria em usar esses pontos simplesmente por ser um atalho. Por que eu vou pegar um atalho? Nesse caso, por que você está pensando em pegar esse caminho que é um atalho de energia? Eu poderia usar outros caminhos, eu poderia usar os caminhos normais por onde a energia circula e não pegar um atalho. Lembrar também que um atalho às vezes nem sempre é a melhor opção. Então às vezes alguém pode falar que é só pegar esse caminho aqui, ele vai servir como atalho. Só que lembre-se, um atalho às vezes pode te levar para um lugar que você não quer. Tipo, você pega um aplicativo de trânsito, ele fala para você seguir um caminho do ponto A até o ponto B da cidade, só que nesse trajeto você vai passar por uma região muito perigosa. Então, e você sabia um outro caminho que era muito mais seguro para você passar, só que você pensou, vou seguir um atalho, vou percorrer um caminho menor, tá? Vou economizar uns 5 minutos aqui de viagem, vou pegar então esse atalho. Só que ao economizar esses 5 minutos pegando esse atalho, você vai entrar numa região perigosa, onde você corre risco de, sei lá, ser assaltado, alguma coisa assim. Então, você pode ou pegar um caminho que você reconhece mais, caminho tradicional, só que você vai demorar um pouco mais, você vai demorar uns 5 minutos a mais, mas você vai conseguir chegar ao mesmo destino sem pegar esse atalho. Atalhos, então, podem ser usados? Podem. Só que você tem que saber por onde esses atalhos estão correndo e se vale a pena você circular por eles. Não vai muito pelo nome também de canais maravilhosos que o pessoal dá para esses canais, tá? Então, geralmente esses canais são chamados de canais maravilhosos, extraordinários. E aí com esse nome, tem gente que geralmente fala que usar esses pontos desses canais extraordinários, maravilhosos, eles receberam esse nome por serem maravilhosos, extraordinários em seus efeitos. Lembrar que não é bem isso, não é nada disso na verdade. É uma tradução errada, tá, dos canais que simplesmente são chamados de canais extras. E o que é um canal extra? É um caminho extra, tá, um atalho por onde a energia poderia estar circulando caso o caminho tradicional tivesse algum problema que você não conseguisse percorrer por aquele caminho. Aí você seguiria por um atalho, tá? Ou por um caminho extra que você estaria usando. Então, eu não usaria o canal Daimai, pontos Daimai, sem saber por que eu estou usando esse canal extraordinário. Saber, se vocês quiserem saber, inclusive, um pouco mais sobre esses canais extraordinários, dá uma olhada lá no site shenlong.com.br. Tem um curso online meu falando justamente sobre essa técnica dos canais extraordinários ou maravilhosos. Tá? Então, saber utilizar essas técnicas direitinho nos permitem
avaliar inclusive as consequências de um tratamento. Principalmente se você vai cair num lugar inesperado. Caiu num lugar inesperado, deixa eu ver como é que eu vou sair dessa enrascada depois também. Então eu não pensaria em usar... Eu não pensaria em usar pontos do canal Daimai agora. Lembre-se, ele é uma técnica de acupuntura. Então, antes de mais nada, eu tenho que conhecer a técnica para poder aplicá-la direitinho. Outro ponto que ele estava pensando aqui é o ponto VB41. Queria saber também por que foi a opção usar o ponto VB41, porque de forma clássica esse ponto é indicado para problemas associados com lacrimejamento. Tem umas outras funções, tá? Mas o conceito clássico desse ponto é que ele trabalha com energia de lacrimejamento, que não tem relação aqui com as queixas de candidíase. Tá? Então, tentaria entender um pouco mais por que foi pensado o uso do ponto da vesícula biliar número 41. Não tenho ideia. Tá? Lembrar que o ponto VB41, uma outra opção seria pensar em usar esse ponto como sendo um ponto dos 5 elementos, né? VB41, ponto do elemento madeira da vesícula biliar. Por isso que ele trabalha com os olhos têm total relação com a energia de madeira, inclusive, mas que também não explica por que ele estaria sendo usado para queixa de candidíase. Então não pensaria usar o VB41 porque não tem uma orientação, uma indicação de por que ele estaria sendo uma opção aqui. Já o triplo aquecedor número 5 é um ponto que serve como um filtro emocional, tá? Bloqueando e permitindo a passagem de determinadas energias emocionais, que também não tem nada a ver com candidíase, a não ser que a candidíase tenha relação com o estado emocional da pessoa. Então, porém, pelo que foi passado até agora, triplo aquecedor número 5 também não teria aqui uma indicação do uso desse ponto. Eu não escolheria esse ponto para tratar esse problema de candidíase. Então, por enquanto, eu não pensaria usar nem a técnica da IMAI, do canal extra, nem esses 2 pontos que você colocou aqui. Que outros pontos eu poderia usar? Vou falar isso daí, quais pontos eu estaria colocando como uma sugestão de tratamento, mas o mais importante é continuar analisando o que está acontecendo com o paciente. Dá até para perceber uma coisa interessante aqui, né? Você passou alguns dados primeiro, candidíase, tá? Coceira e corrimento, já passou para a escolha de pontos, tá? E logo em seguida você coloca mais dados sobre o paciente. Lembrar, o mais importante é sempre analisar primeiro, para depois então partir para a escolha de pontos. Foi meio antecipado aqui, então vamos continuar analisando. A pessoa então também tem problema de sobrepeso, tá? Além desse problema de sobrepeso, tem esse inchaço corporal, então tem um sobrepeso, está acima do peso, tem o corpo mais inchado e a alimentação é bem desregular, massas, doces principalmente aqui, né? Todos esses dados que a gente tem aqui, eu já associo com o elemento terra também. Tá? Lembrar que o tecido de terra é gordura, a umidade pode causar inchaço, o sabor associado com o elemento terra tem a ver com doces, tá? É o sabor doce, tá? Então massas e doces têm relação também com a energia do elemento terra, então posso considerar esses dados todos no elemento terra. O que já me faria pensar o seguinte: a queixa inicial é candidíase vaginal, temos as queixas no elemento terra. Terra eu sei que causa um princípio de dominação ou controle sobre a energia do elemento água. Então, provavelmente está havendo um ciclo de dominação de terra sobre água. Tá? Lembrar que para haver uma dominação, aquele que domina tem que estar mais forte e o dominado geralmente está mais fraco. O que bate nessa observação que te faz aqui.
sobrepeso, inchaço, corrimento, tudo isso daí tem características de um excesso de energia em terra. E a candidíase vaginal indicaria que a energia dentro da vagina estaria mais vulnerável, sofrendo então essa agressão de terra sobre o elemento água. Ou seja, para tratar essa candidíase, eu vou ter que trabalhar a energia do elemento terra. Não vai adiantar eu ficar trabalhando a candidíase, a energia do elemento água. Não adianta eu fortalecer a energia do elemento água enquanto eu não controlar quem a controla, quem a está dominando, quem está controlando, que seria a energia do elemento terra. Então, eu pensaria desse jeito, eu teria uma análise mais aprofundada do que eu vou ter que fazer e de que pontos eu estaria pensando em escolher no tratamento dessa pessoa. E outra coisa, um outro dado a mais, ela está tentando engravidar, ou seja, não está conseguindo engravidar, que é mais um dado que reforça a vulnerabilidade da energia do elemento água. A água com pouca energia, a energia do elemento água tem relação com a fertilidade, com pouca energia de fertilidade, ela não consegue engravidar. E se terra continuar atacando o elemento água, a água não se fortalece e aí então ela não consegue engravidar. O que corrobora a ideia de não adianta só trabalhar a energia do elemento água, eu tenho que também trabalhar a energia do elemento terra aqui. Bom, sabendo disso, como eu estou vendo que tem muita coisa de energia do elemento terra envolvido, inclusive com esse excesso de peso, a primeira coisa que eu iria orientar essa paciente é para ela mudar a alimentação. Primeiro, fazer uma dieta, fazer aquela dieta de tirar o excesso de massas e doces, falar para ela que se ela não mudar a alimentação, tá? Fazer o tratamento da candidíase dela, ajudar ela a engravidar, também vai ficar muito mais difícil. Tá? Então eu vou colocar essa responsabilidade por conta do paciente. Tá? Não tem essa de só acupuntura vai trabalhar com tudo, não. O paciente muitas vezes também tem que dar uma forcinha, tem que ajudar. Tá? Mudança de alguns hábitos, tá? A gente pode orientar o paciente a fazer isso, tá? Se ele não quiser mudar, aí também o problema não é nosso, tá bom, gente? Tá? A gente tem que dar essa responsabilidade também para a pessoa para fazer um tratamento, porque senão de repente também a gente começa a fazer tratamento de acupuntura, tá? Vamos pensar até em obesidade. Você faz tratamento de obesidade com acupuntura, a pessoa emagrece um pouquinho só com acupuntura e começa a pensar, opa, então não preciso parar de comer doce, massa e porcaria, um monte de coisa industrializada, um monte de biscoito, bolacha, seja o nome que você quiser dar, tá? Um monte de pizza congelada, vou ficar comendo um monte dessas coisas, porque só com acupuntura eu consegui emagrecer e tudo mais. Não. Alimentação saudável é importante, então orientem esses pacientes a fazer essa alimentação mais saudável, cuidar da sua alimentação, fazer uma mudança dos seus hábitos alimentares. Até indicaria essa paciente para iniciar alguma atividade física também, para ajudar o metabolismo, queimar mais calorias, tá? Iniciar com uma coisa até que seja leve, não precisa entrar numa academia, ficar fazendo, tá? Um monte de exercício. Não, pode começar de uma forma leve, algumas caminhadas, um pouco de exercício, tá em casa mesmo, mas tem que fazer alguma coisa. O paciente tem que ajudar no tratamento também. Dê essa responsabilidade para os seus pacientes, ok? Mas estão pensando em fazer acupuntura, tá? Vocês já devem estar pensando, mal, mas que pontos que eu vou usar? Todo mundo fica meio apressado com isso, né? Celso, que ponto que eu vou usar? Geralmente vocês estão mandando muitas perguntas assim, tá? Celso, o paciente tem tal coisa, o que eu faço? Tá? Celso, meu paciente tem... Vocês dão um dadozinho só, tá? Geralmente associado com doença. Celso, meu paciente tem pressão alta, o que eu faço? Celso, meu paciente tem pressão baixa, que pontos eu uso? Vocês estão vendo que eu gosto de analisar o paciente, gente. Eu não trato doenças, mais uma vez, como sempre, eu não trato doenças, eu trato o paciente. Vocês viram que essa paciente mesmo que está analisando, queixa dela inicial é candidíase, mas olha só, quando a gente consegue analisar direitinho pelos 5 elementos,
o que a gente consegue obter, que insights, tá? Que deduções nós conseguimos fazer quando nós analisamos tudo aí dentro dos 5 elementos, tá? Isso vai permitir, inclusive, a escolha de pontos e condutas de tratamento mais adequadas. Tá? Ou seja, paciente com candidíase, tem gente que estaria pensando, vou tratar candidíase, tá? Mas não estaria pensando em dar essa bronquinha no paciente, falando que ela tem que se alimentar melhor, cuidar da saúde dessa parte também, tá? Então, lembre-se, a análise pelos 5 elementos nos permite fazer justamente isso, não nos concentrarmos apenas numa queixa, numa doença que a pessoa está apresentando, mas no todo, tá? A saúde integral dessa pessoa, ok? Antes de mais nada, vocês devem estar pensando, e a coceira? Eu vou tratar a coceira do meu paciente? Lembre-se, coceira aqui pode estar sendo uma consequência do que está acontecendo de principal, que está mais em terra e em água. Se eu conseguir trabalhar o que está acontecendo em terra e água, a coceira, fator menor, vai acabar desaparecendo. A não ser que tenha mais dados que não foram colocados aqui. Tá? Então, mudaria os hábitos alimentares desse paciente. E depois, poderia pensar em pontos de acupuntura. Aí sim, eu posso pensar os pontos de acupuntura. Tá? Mais uma vez, eu não dou receitas para vocês tratarem protocolos, o que eu faço é uma sugestão de pontos de acupuntura que você pode estar utilizando a partir daquela avaliação que te fez os 5 elementos. Então, no caso, por exemplo, que pontos que eu estaria sugerindo para vocês estarem utilizando. Primeiro, o ponto do rim número 3. Antes de mais nada, lembrar, eu uso a técnica dos pontos mestres, também denominada de pontos mares, tá? Mas é mares diferente de uma outra técnica, até para não confundir aqui, eu estou chamando essa técnica mais de técnica dos pontos mestres, então, onde o ponto é mestre em uma habilidade específica. No caso, o ponto do rim número 3, ele é um ponto mestre porque ele protege energia ancestral. E ao proteger a energia ancestral, ou regular, ou controlar, pode usar vários verbos aqui, tá? Mas o que ele faz é sustentar, proteger, controlar a energia ancestral, que está diretamente relacionada com a energia da fertilidade. Por isso, então, ponto R3, eu estaria usando ele, porque ele trabalha a energia ancestral, a energia da fertilidade, da sexualidade também. Hein? Associaria esse ponto, por exemplo, com o estômago 40, que trabalha com a energia da mucosidade, ajuda a dissolver a mucosidade. Então, o lado dos escorrimentos, inchaço corporal e até da obesidade vai se beneficiar com o ponto estômago 40. O ponto VC12, ele atua a nível do aquecedor médio do corpo. E no aquecedor médio do corpo, a gente tem o fígado, já estaria lá trabalhando um pouco esse lado da coceira que ela está apresentando, mas principalmente tem quem no aquecedor médio, baço pâncreas e o estômago. O estômago que recebe a energia dos alimentos, tem um ponto que a gente poderia usar para ajudar essa paciente, então, a controlar a alimentação dela, assim como o baço pâncreas também ajuda na transformação energética dos alimentos. Tá? Então poderia estar usando o pontinho, tá? VC12 e o VC4, que está atuando a nível do aquecedor inferior, trabalhando então esse problema da candidíase e também o problema da fertilidade dela. Poderia estar usando esses pontos. Tá? Aí nesse caso, poderia usar mais alguns pontos? Poderia estar usando mais alguns pontos, poderia até estar mudando um pouquinho esses pontos aqui, de acordo com mais dados que a gente poderia estar obtendo ao analisar um pouco melhor essa paciente. Talvez eu até usasse o triplaxidor número 5 no caso dela, mas aí vai depender de um fator, ou melhor, de uma pergunta que eu teria que fazer para essa paciente para ver se o triplaxidor poderia ser usado nesse caso, e eu poderia usá-lo inclusive em associação com um desses pontos que eu sugeri aqui. Tá? Que pergunta é essa que eu faria para a paciente? Deixar de lição de casa isso para vocês. Tá? Não posso fazer tudo aqui.
tá? O paciente está lá. Que pergunta você faria para esse paciente, tá? E que ponto você acharia ser indicado numa combinação com um ponto do TA número 5, do triplo aquecedor número 5. Né? Então, um questionamento que é interessante para fazer nesse caso. Gente, é isso. Análise, a partir da análise a gente chega no uso de pontos de acupuntura e combinação de pontos. Se vocês quiserem entender mais isso, lembre-se que lá no Centro de Estudos Shenlong, tá? No site shenlong.com.br, tem lá os cursos de acupuntura e tem inclusive lá o Clube de Estudos de Acupuntura, o CLEA, tá? O Clube de Estudos de Acupuntura, onde inclusive eu acabei de estar colocando lá um estudo de caso, onde eu estou fazendo um estudo de caso passo a passo, justamente falando sobre isso, análise de um caso de uma pessoa. Tá? Eu peguei lá um caso clínico, um caso de um paciente, passei em uma videoaula os dados para serem analisados. Por enquanto, até o momento só fiz isso, postei esse vídeo lá no Clube de Estudos de Acupuntura, os dados de uma pessoa que a gente vai estar analisando. Tá? Mais para frente eu vou colocar já numa outra videoaula esses dados todos colocados nos 5 elementos. É que eu dei um tempo por enquanto, tá? É como se fosse uma aula mesmo, tá? Lição de casa. Passei uma lição de casa para quem é do Clube de Estudos de Acupuntura. Tem lá um caso clínico, passei os dados e falei para os assinantes, olha, agora pegue esses dados e tente analisar dentro dos 5 elementos. Tá? Futuramente eu vou estar colocando já um outro vídeo onde eu vou estar analisando dado a dado dentro dos 5 elementos, queixa a queixa dentro dos 5 elementos, para a gente observar dentro dos 5 elementos o que está acontecendo. Tá? E aí depois eu vou colocar um outro vídeo onde eu vou falar sobre pontos que foram utilizados. E depois, futuramente, eu já vou estar colocando lá um outro vídeo falando sobre as consequência do uso desses pontos no tratamento. Isso que vai ser legal, porque a gente vai estar acompanhando a evolução de um tratamento de uma pessoa. Tá? Então não vai ser nada aqueles vídeos. Usei tais pontos, o paciente melhorou. Pô, fica bom, que legal. Não. Tá? A paciente vem para vocês, tem os dados lá e depois a gente vai escolher os pontos e vão acompanhar a evolução. O que esses pontos de acupuntura estão fazendo com as energias de uma pessoa, gerando consequências ou não, tá? E se surgirem consequências, o que a gente tem que fazer a partir disso, tá? Não é aquela história de, o paciente melhorou disso, mas piorou daquilo, vamos mudar todo o tratamento. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa para a gente saber o que a gente tem que fazer e como a gente vai fazer o acompanhamento dessa pessoa. Tá bom? Então, se você ainda não é assinante do CLEA, vale a pena. Vou estar colocando também mais um vídeo falando sobre técnica de manipulação de agulha para tratamento de dor. Já está prontinho, mas eu vou estar colocando aos poucos essas videoaulas todas. Tá? É por isso que vídeos aqui no YouTube estão sendo mais para tirar algumas dessas dúvidas e também para falar para vocês do que está sendo postado para quem é assinante. Tá? Para que vocês possam estar se aprofundando cada vez mais dentro desse estudo da acupuntura. Tá bom, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.